Bienvenidos, ladies and messieurs. This is Cest. Esto es Combo Copa 2026. Começou a Copa do Mundo de Futebol Masculino 2026 e com isso chegamos com o Combo Copa. O Combo Copa nasceu como podcast para cobrir a Copa lá em 2010, que veja só, abriu com África do Sul e México. Sim, somos o mais longevo podcast brasileiro de Copa do Mundo. Nós já tivemos Copa América e Copa Feminina também. Eu sou Vinícius Schiavini e trago o Combo Copa que, além do programa de hoje, sempre vai acontecer ao final das rodadas. Ao final da rodada 1, da rodada 2, da rodada 3, das 16ª de final, porque 16 avos é meu avo, oitavas de final, quartas de final, semifinais e final. Terminou rodada, tem Combo Copa. Essa Copa do Mundo é a maior até hoje. 3 países da América do Norte, Canadá, Estados Unidos e México, com 48 seleções. Vai ser uma bagunça só. O México, com isso, abriu sua terceira Copa. Em 1970 viu Pelé ser tri, em 86 viu Maradona ganhar o bi. A abertura? Bom, foi aquela coisa brega de sempre, mas com o México muito orgulhoso de suas tradições, o que é bem legal. Aí teve Maná, Belinda, J Balvin e, é claro, a Shakira, que emenda seu terceiro hit de Copa do Mundo com Dai Dai. Ela que em 2010 teve o Waka Waka, na África do Sul, e em 2014 ela foi chamada para salvar a música oficial da Copa do Brasil, porque a outra do Pitbull e Cláudia Leite deu em nada. Né? Eu estou gravando no momento em que nós já tivemos 3 jogos. México e África do Sul, que abriram aqui os trabalhos da Copa do Mundo. Depois, República da Coreia com a Tchequia, que a República da Coreia ganhou por 2-1. Quando eu falo República da Coreia, você sabe que eu estou falando da Coreia do Sul. A Coreia do Norte não participa. Foi de virada até. A Coreia do Sul ganhou de virada da Tchequia. E Canadá e Bósnia e Herzegovina terminou 1-1. Um gol de cabeça de Bósnia e Herzegovina lá pelos 20 minutos. E aí o Canadá conseguiu empatar. Agora, para falar um pouco de como foi o jogo de abertura de México e África do Sul, vem aí o nosso primeiro colunista, o nosso primeiro participante, Francisco Giovanni, ele que vem direto do Arena Geral para falar como foi o jogo de abertura. Brasil! 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 Geraldo do Combo Copa, eu sou Francisco Giovanni e venho aqui resumir rapidinho como foi dentro de campo o jogo de abertura da Copa do Mundo de 2026, que foi o jogo da volta da abertura da Copa do Mundo de 2010, né, que foi exatamente os mesmos times, México e África do Sul. Só que dessa vez o México recebeu o jogo e venceu bem fácil o jogo por 2-0. Algumas coisas muito legais aconteceram nesse jogo. Uma das coisas que a gente viu foi o clima do Estádio Azteca, que bateu um recorde. É o primeiro estádio a receber jogos em 3 Copas do Mundo diferentes, né? 1970, 1986 e agora 2026. Igualmente 3 jogos de abertura. E a atmosfera do estádio do México, a aula com 30 segundos de jogo, era para o México receber essa Copa do Mundo sozinha, tira Estados Unidos, tira Canadá. Em campo, o primeiro gol da Copa do Mundo foi do Quiñones aos 9 minutos de jogo. Só que a grande história da partida é do Raúl Jiménez. Essa é a terceira Copa do centroavante mexicano, ele é o terceiro maior artilheiro da história do México e nunca havia feito um gol em Copa do Mundo. Nos últimos tempos passou por um drama muito sério, com uma lesão na cabeça muito específica que poderia ter aposentado ele do futebol. Só que, ironicamente, como o futebol é assim, o segundo gol do México, que foi dele, Jiménez, foi um gol de cabeça, que selou o placar e a vitória do México, largando na frente do Grupo A. Um outro destaque que a gente pode colocar é do Brasil. Hilton Pereira Sampaio foi o árbitro da partida e, pela primeira vez em um jogo de abertura de Copa do Mundo, tivemos 3 expulsões, exatamente. O Hilton botou para fora 2 jogadores da África do Sul e depois um do México. Esse recorde o Brasil não perde. Então é isso, a Copa do Mundo começou e vamos nos ouvindo aqui durante as edições do Combo Copa para contar um pouco mais sobre a história dessa Copa do Mundo. Se você quer saber mais curiosidades sobre esporte e sobre a Copa do Mundo, fica de olho no nosso site arenageral.com.br
e nas nossas redes sociais, que vai ter muito assunto durante a Copa do Mundo. Então, abraços a todos, até a próxima! Agora vamos com o nosso próximo colunista, o nosso próximo participante aqui do Combo Copa, que é o Edson Oliveira, e o Edson Oliveira traz um trabalho diferente. Eu convidei o Edson para fazer uma ficha dos países que participam da Copa. E você vai ouvir agora a análise sobre os países do Grupo A. E eu não tô só falando no futebol, eu tô falando de história, eu tô falando de fundação, eu tô falando de colonização, eu tô falando de moeda, eu tô falando de língua oficial. Então, fique aí com o Edson Oliveira. É um material que você não encontra em outro podcast por aí. Eu te garanto. Olá, amigos da Combo, sejam bem-vindos. Aqui é Edson Oliveira e este é um quadro onde vamos apresentar um resumo sobre cada país representado na Copa do Mundo de 2026. Aqui não é sobre futebol. O que nós vamos trazer aqui são as características de cada país. A cada programa falaremos de um grupo diferente e no programa de hoje apresentaremos os países do Grupo A. Esse grupo que está representado pelo México, África do Sul, Coreia do Sul e República Tcheca, ou Tchequia. Começando pelo México, esse país que está localizado na América do Norte, cuja capital é a Cidade do México e o idioma falado é o espanhol. O México foi uma colônia da Espanha desde 1519, mas conseguiu a sua independência em 1810. A população atual é de 129 milhões de pessoas. O sistema de governo é a República Presidencial Federal. A moeda é o peso mexicano. O México já participou de 18 mundiais, incluindo este de 2026. E ele já sediou a Copa 3 vezes, em 1970, 1986 e agora juntamente com o Canadá e Estados Unidos. A seguir nós temos a África do Sul, este país que está localizado na África e tem 3 capitais, isso mesmo. A África do Sul tem a Pretória como capital executiva, a Cidade do Cabo como a capital legislativa e Bloemfontein como capital judiciária. Além disso, a língua na África do Sul também é um pouquinho mais complicada, porque a África do Sul tem nada mais, nada menos que 12 idiomas oficiais, sendo 9 línguas locais, chamadas línguas Bantu, que são a Isulu, Ixixosa, Sesotho, Sepedi, Setsuana, Siswati, Sitsvenda, Sitsonga e Isembele. Também tem 2 línguas de origem europeia, o africâner e o inglês, sendo que o inglês é considerado a língua comercial da África do Sul. E por último, a África do Sul tem uma língua de sinais sul-africana que é incluída como a 12ª língua oficial. A África do Sul foi colônia do Reino Unido e da Holanda desde 1652, conquistando a sua independência em 1910. A população atual é de 60 milhões de pessoas. O sistema de governo é a República Parlamentar. A moeda é o Rand sul-africano. A África do Sul já disputou 4 mundiais e sediou a Copa uma vez, em 2010. Agora vamos com a Coreia do Sul, esse país que fica localizado na Ásia. A capital é Seul, o idioma é o coreano, e a Coreia do Sul acabou se tornando uma colônia do Japão em 1910, mas conquistou a sua liberdade em 1945, logo depois do final da Segunda Guerra Mundial. A população é de 52 milhões de pessoas. O sistema de governo é a República Presidencial. A moeda é o won sul-coreano. A Coreia do Sul já participou de 12 mundiais e sediou a Copa uma vez, em 2002, ao lado do Japão. Fechando o grupo A, nós temos a República Tcheca, ou Tchequia, que é o nome internacional coloquial. A Tchequia está localizada na Europa, sua capital é Praga, o seu idioma é o tcheco.
A Tchequia foi uma colônia do Império Austro-Húngaro e depois se tornou um país satélite da União Soviética, ainda naquela época chamada de Tchecoslováquia. Ela começou como colônia em 1526 e somente em 1993 houve uma separação pacífica entre República Tcheca de um lado e Eslováquia do outro. Sua população atual é de 10 milhões e 500 mil pessoas. O seu sistema de governo é a República Parlamentar. Sua moeda é a coroa tcheca e a Tchequia já disputou 10 mundiais. Tanto com o nome de Tchequia mesmo, foram 2, e 8 foi como Tchecoslováquia. Esse quadro vai ficando por aqui. Nós voltaremos em breve para falar dos países do grupo B. Um forte abraço, fiquem todos em paz e lembrem-se, se tem Copa, tem combo. Isso é Combo Copa. Os países que estão participando da Copa do Mundo 2026 são Canadá, Estados Unidos, México, Argentina, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai, Alemanha, Áustria, Bélgica, Bósnia e Herzegovina, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, República Tcheca, Suécia, Suíça, Turquia, África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, República Democrática do Congo, Senegal, Tunísia, Arábia Saudita, Austrália, Catar, Coreia do Sul, Irã, Iraque, Japão, Jordânia, Uzbequistão, Curaçao, Haiti, Panamá e Nova Zelândia. Vamos conferir então a agenda. Nesta sexta-feira, 12 de junho, também vai rolar, já pelo grupo D, a estreia do terceiro país sede, que são os Estados Unidos, que vai enfrentar o Paraguai. Teve a estreia do Canadá, que teve até show da Alanis Morissette, e agora dos Estados Unidos, que vai ter show da Anitta. Se você não entendeu, tudo bem, porque eu também não entendi, mas eu acho que é parte do trabalho dela de fingir que não é brasileira. Já no sábado, dia 13, nós temos às 16 horas Catar e Suíça, às 19 horas a estreia do Brasil e Marrocos, às 22 horas Haiti e Escócia e à 1 da manhã Austrália e Turquia. No domingo, dia 14, às 14 horas temos Alemanha e Curaçao, às 20 horas Costa do Marfim e Equador, às 17 horas Holanda e Japão e às 23 horas Suécia e Tunísia. Já na segunda-feira, dia 15 de junho, às 13 horas nós temos Espanha e Cabo Verde, às 16 Bélgica e Egito, às 19 horas Arábia Saudita e Uruguai e às 22 horas Irã e Nova Zelândia. No dia 16 de junho, nós temos à 1 da manhã Áustria e Jordânia, às 16 horas França e Senegal, 19 horas Iraque e Noruega e às 22 horas Argentina e Argélia. Arg vai estar lá na tela, né? Na quarta-feira, dia 17 de junho, nós temos às 14 horas Portugal e República Democrática do Congo, às 17 horas Inglaterra e Croácia, às 20 horas Gana e Panamá e às 21 horas Uzbequistão e Colômbia. E isso encerra a primeira rodada. No dia seguinte, tem como Copa, analisando os jogos, analisando tudo o que aconteceu, e além do Francisco Giovani e do Edson Oliveira, tem mais gente preparando mais loucura. Você se prepare, tá? Lembrando que a Copa do Mundo é transmitida pela Globo na TV aberta, pelo consórcio SBT e N Sports na TV aberta e TV por assinatura, e Cazé TV por YouTube e streaming Disney Plus. Mas só a Cazé TV terá todos os jogos. Nós vamos ficando por aqui. Dê aquele like maroto, assine o canal Esquias para acompanhar tudo que fazemos aqui no Combo Copa e em outras produções da casa. E prepare-se para novidades. O Combo Copa está só começando, assim como a Copa do Mundo, e vai botar para quebrar. Combo Copa 2026, o maior de todos, na maior Copa de todos os tempos.